é a Kátia Caldas? Essa pergunta é muito curiosa e normalmente tem uma resposta muito menos fácil do que aquilo que nós supomos. Todos, quando nos fazem essa pergunta em contexto profissional, costumamos dizer eu sou isto, eu faço aquilo, eu faço outro. Sacamos aqui de títulos e de históricos. Eu prefiro dizer que sou uma mente inquieta, uma pessoa com muita criatividade e com muita energia canalizada, que precisa de canalizar essa energia depois para outras atividades, para poder também ter aqui um bocadinho de paz mental, que trata-se um bocadinho disto. Eu dedico-me a desenhar bonecos de pano, dedico-me às redes sociais como marketing, sou estudante, tenho um trabalho convencional e, dito assim, parece muita coisa, mas depois bem gerido acaba por ser apenas uma vida ocupada com coisas que fazem sentido. O que é que te motiva a avançar? Essa também é uma boa pergunta. Avançar, para mim, tem o significado de progredir, de querer mais, de querer melhor. Faz sentido para mim avançar e motiva-me a avançar sempre e quando aquilo que eu vou fazer a seguir me acrescentar algo mais, me trouxer valor. É muito importante para mim pensar que aquilo que eu vou fazer a seguir, portanto avançar, que seja uma coisa que realmente encaixe dentro dos meus objetivos. Pensar, por exemplo, que estou a fazer uma licenciatura de marketing, para mim tem o significado do avanço, porque eu estou aqui a adicionar conteúdo, estou aqui a adicionar capacidades e bagagem profissional para depois poder fazer coisas diferentes. A nossa perspectiva de futuro nem sempre é tão linear como eu cresço, eu estudo, eu caso, eu faço coisas em termos profissionais. Nem sempre a nossa perspectiva de crescimento é tão linear e é tão tradicional. A minha, por exemplo, não foi. E aquilo que eu considero é que nós, para avançar, temos que ter uma motivação muito pessoal e muito intrínseca. Temos que ter vontade realmente de aprender, vontade de conhecer, vontade de saber mais. Portanto, para mim, a maior motivação para avançar é saber que aquilo que eu vou fazer a seguir me vai trazer realmente algo de positivo e vai acrescentar algo bom à minha perspectiva de futuro, digamos assim. Quais são os teus maiores desafios? Pensar em desafios assim de uma forma abrangente, eu tenho muitos. O meu maior desafio é, por exemplo, manter a minha mente sossegada, porque eu sou daquelas pessoas que consegue ter 30 ideias num espaço de poucos minutos e quero concretizá-las todas. E o meu maior desafio depois é centrar-me, dizer o que é que realmente faz sentido, o que é que eu realmente quero neste momento, o que é que eu realmente consigo realizar e o que é que realmente devo fazer. Porque às vezes aquilo que eu quero vai completamente contra aquilo que realmente devo fazer naquele momento. Portanto, o meu maior desafio, em termos profissionais, eu posso considerar que é realmente não focar-me, porque eu sou uma pessoa bastante focada, mas é definir o que é que eu quero fazer naquele momento, porque em função de todas aquelas ideias que me surgiram, eu tenho que me centrar naquilo que é concretizável a curto e a médio e a longo prazo. Muitas das vezes eu tenho que criar as minhas próprias listas mentais, digamos assim, sobre o que é que eu posso fazer nos próximos 2 meses, o que é que eu posso realizar nos próximos 3 ou o que é que eu posso realizar nos próximos 6. Traçar aqui estas metas, para mim, é o meu maior desafio, porque muitas das vezes a ansiedade de querer produzir tudo e de querer fazer tudo converte-se aqui quase num inimigo invisível meu, não é? Porque é a nossa mente, neste caso, que transmite aqui estas dificuldades. Portanto, o meu maior desafio é mesmo estabelecer metas, dizer o que é que eu posso fazer agora, porque realmente tenho tantas ideias às vezes que é conflituoso, digamos assim, decidir o que é que eu vou fazer primeiro, o que é que eu posso realmente fazer primeiro e o que é que devo fazer primeiro. Porque muitas das vezes o querer e o dever entra aqui em conflito. Que novos projetos tens? Novos projetos, eu gosto de falar desta parte, até fico entusiasmada. Porquê? Porque no dia 24 de agosto eu lancei o Tricky Fabric Dolls como marca. Eu já costurava antes, já tinha o dedal mágico e lancei o Tricky Fabric Dolls. Basicamente é a versão concentrada e a versão focada apenas nos bonecos de pano. O Tricky Fabric Dolls tem um nome especial, é basicamente uma homenagem aos meus filhos, portanto tri de triplo, 3 crianças, embora só tenha 2 porque infelizmente perdi uma, e o Ki vem da palavra Kids. Fabric Dolls porque são bonecos de pano, e lancei então aqui o Tricky Fabric Dolls como marca
com 4 elementos. Portanto, o coelho, a ovelhinha e o carneiro, não é? Que também tem um masculino, o rato e o cão, neste caso o beagle. Estes 4 elementos têm a versão masculina, porque numa primeira fase eu queria lançar bonecos que fossem femininos e masculinos, porque normalmente quando desenhamos bonecos de pano, embora alteremos aqui o vestuário para feminino e masculino, não personalizamos os bonecos da mesma forma. E, por exemplo, a ovelha é diferente do carneiro, o carneiro tem uns corninhos, portanto a representação aqui da figura é mesmo pensada para o público infantil, feminino e masculino. E brevemente vai sair a nova coleção, que já está desenhada e praticamente fotografada no seu todo, e chama-se Savannah Friends. De certeza que vai ser uma coleção diferente, porque foi desenhada com um objetivo um bocadinho mais abrangente, para um uso diferente e para uma faixa etária também diferente. Estes são os novos projetos que temos aqui. Também continuo com a licenciatura de Marketing e Comunicação Empresarial, o que a longo prazo me vai trazer também aqui outros projetos, os tais projetos mentais e as tais ideias que entram em conflito, que também dará aqui aso a um novo projeto. Portanto, basicamente assim, em termos de grosso, são estes os projetos que tenho na cartela. E daqui a bocado vais ouvir assim. Porquê bonecos de pano? Porquê bonecos de pano? A história dos bonecos de pano começa há muitos anos atrás. Quando eu tinha mais ou menos 7, 8 anos, eu ia aos ATL, chamavam naquela altura, que era Atividades de Tempos Livres, na altura dirigida pelas freiras, e nós fazíamos muitas atividades que nos proporcionavam competências como, por exemplo, o bordado, a pintura, a colagem têxtil, coisas do género. Esse tipo de atividades trouxe-me algumas bagagens. E um dia, comentando assim essas atividades em casa, eu lembro-me que tinha uma tia-avó que disse: nós quando éramos pequeninos não havia bonecos, não havia isto, não havia aquilo. Pronto, refletindo um bocadinho a escassez de oferta que tinham naquela altura em termos de brinquedos e em termos de entretenimento infantil. E ela disse: no nosso tempo nós criávamos os nossos próprios bonecos de pano. Isto foi aqui um gatilho. Quando ela disse aquilo eu pensei: por que não? Né? Se eles faziam, eu também posso fazer. Arranjei uns farrapinhos, não me lembro muito bem de onde, arranjei uns farrapinhos, fiz o desenho de um boneco muito semelhante àquele que realmente hoje faço, só que hoje com conhecimento e com proporções. Naquela altura foi realmente o desenho puro e duro, num papel e com um lápis. Desenhei o boneco, construí o desenho e recortei no tecido. O enchimento não correu propriamente muito bem, as zonas curvas ficaram assim um bocado acidentadas, mas no fundo o conceito de boneco de pano estava lá. Portanto, era uma figura que tinha a cabeça, que tinha os 2 braços, que tinha as 2 pernas. Esteticamente não era aquilo que eu imaginava que fosse o boneco de pano, logicamente não me trouxe aquela satisfação que hoje me traz o boneco de pano. E muitos anos depois, portanto estamos a falar de quando eu tinha 7 ou 8 anos e agora tenho 35, portanto, e a idade não se pergunta às senhoras, mas agora pensando realmente nessa situação, isso foi o gatilho. E agora, muitos anos depois, portanto, depois de passar aqui um longo período de aprendizagem e de estar a trabalhar com outras coisas, um dia lembrei-me, eu quero fazer um boneco para os meus filhos. E sentei-me, desenhei, fiz protótipos e eu pensei, vou fazer uma ovelha. Depois da ovelha, se calhar um rato, se calhar todos os animais que me passaram pela cabeça, eu tentei construir. Fiz uma pequena formação, um workshop, digamos assim, de desenho de bonecos de pano. Aquilo foi-me extremamente útil, sobretudo para considerar as proporções e saber por onde definir as medidas dos bonecos. E a partir daí foi dar asas à imaginação e criar. O principal motivo para criar agora os bonecos de pano foi realmente trazer para a minha vida alguma coisa que me fizesse sentido como hobby, mas também como saída profissional. Os bonecos de pano não são, e falo muitas vezes disto quando me perguntam, não são um bem essencial, portanto não é alimentação, não é uma coisa que as pessoas vão comprar a diário. Em termos de saída de mercado, logicamente não tem esta perspectiva, nem tem estas expectativas, mas é uma coisa que realmente me preenche em termos pessoais, poder desenhá-los, poder criá-los, poder vesti-los, poder dar vida a um desenho que nós criamos basicamente com a imaginação, coisas que nos passam pela cabeça, que às vezes dizemos, eu gostava mesmo de desenhar alguma coisa que me surgiu, e poder criá-lo realmente para mim é satisfatório. Portanto, só por esse prisma, os bonecos de pano já estão mais que justificados enquanto projeto.
O que é que te levou a deixar o dedal mágico? Ok, essa pergunta, para poder responder, eu acho que tenho que ir um bocadinho mais atrás do dedal mágico. Em 2017 eu criei uma página no Facebook para canalizar essa tal energia, onde eu publicava imagens de coisas que eu ia fazendo em termos didáticos, do género molduras de madeira pintadas, colagens em molduras, pinturas em aquarela, coisas do género, jarrões com corda. Basicamente era tudo o que tivesse a ver com manualidades que eu ia fazendo por casa, para mim, para poder divulgar. Era uma forma de ter ali também um hobby, uma forma de canalizar energia. Na altura eu já tinha alguns trabalhos com têxteis, mas nunca com costura, digamos assim. Portanto, costura tudo o que fosse manual, alinhavado e etc. sim. No entanto, há aqui uma curiosidade que é do género, eu já tinha uma máquina de cozer, mas não sabia usar. E essa máquina de cozer eu comprei realmente com esforço, porque eu lembro-me na altura de ter estado a fazer uma poupança para poder depois comprar a máquina de cozer e já a tinha parado pelo menos há 2 anos e não conseguia trabalhar com a máquina. Porquê? Porque uma razão tão simples como não lhe descer o pé calcador. E um dia eu disse, não, eu vou ter que usar esta máquina tem que estar operacional, porque realmente eu fiz uma poupança para poder comprar a máquina e não sabia usar a máquina. É caricato que eu diga isto depois destes anos todos e depois de ser formadora de costura, mas eu tenho alunos que passam exatamente pela mesma trajetória. Portanto, também tenho a vontade, tenho uma máquina, mas não tenho ideia de como é que aquilo funciona. E é aparentemente muito simples, mas eu naquela altura não tinha essa capacidade. E então fui pesquisar, vi vídeos e etc. e percebi que o meu erro estava justamente em não descer o pé calcador. Isto é caricato, mas sim. E depois disso eu comecei a criar peças em têxteis com costura, porque eu já sabia costurar, já sabia fazer cortes, já sabia esse tipo de coisas, mas não sabia realmente utilizar a máquina. A partir do momento que isto começou a tornar-se um bocadinho mais profissional e comecei a fazer mais formações sobre o tipo, workshops e etc., eu decidi tornar o Manualidades Cátia Caldas uma coisa mais específica e aí surgiu então o dedal mágico. O dedal aqui em alusão à costura, mágico porque eu achava mesmo e continuo a achar que transformar peças de tecido ou pequenos retalhos em matérias diferentes ou fazer com os tecidos coisas absolutamente diferentes, para mim continua a parecer-me mágico. O dedal mágico teve que ficar de parte porque para mim fazia sentido agora especializar-me. Uma vez eu li uma frase que dizia: se tu fazes de tudo, nunca te especializas em nada. E isto acaba por transferir que aquelas pessoas que fazem de tudo realmente têm um conhecimento abrangente, mas a especialização é muito curta, porque as pessoas acabam por não ter um conhecimento profundo em nenhuma área. É do género, eu sei apertar parafusos, eu sei desapertar parafusos, eu sei fazer colocação de quadros, eu sei fazer, mas depois no fundo a especialização não surge. E eu achei para mim que era realmente importante tornar-me especialista no desenho de bonecos de pano, tornar-me realmente uma profissional capaz e especializada nesta área. E como para mim desenhar os bonecos de pano é realmente uma coisa que me preenche e que me torna realmente aqui uma pessoa mais satisfeita em termos profissionais, eu decidi passar do dedal mágico, que era uma página, um trabalho abrangente em si sobre costura, porque ia da confecção à medida até às bainhas, e isso já não fazia sentido ser tão diverso para mim. Portanto, eu passei aqui do dedal mágico para o Trick e Fabric Dolls. Atualmente dedico-me só ao desenho e confecção dos bonecos de pano, porque é realmente isso que me faz sentido. Quais são os teus hobbies favoritos? Gosto de dormir, gosto de comer, gosto de desenhar, gosto de pintar, gosto de passear. E gosto muito de costurar. Além de costurar e criar, que mais te apaixona a fazer? Além de costurar e além de desenhar, gosto de descansar. É possível alguém contrariar o seu destino? Eu acho que as pessoas nascem com determinadas predisposições e acho que as nossas decisões acabam por condicionar tudo aquilo que vem a seguir. Se realmente isso é destino, se realmente isso é
simplesmente casualidade ou consequência das situações, eu já não saberia descrever. Eu não acredito muito na palavra destino, eu acredito que nós somos conscientes das nossas decisões, acredito sim que cada decisão que tomamos acaba por influenciar todas as outras decisões que vamos tomar daí para a frente. E também acredito, e isto é pela própria experiência, não é? Eu acredito que aquilo que nós possivelmente, ou seja, eu acredito que quando nós nascemos, possivelmente temos um destino pré-traçado, do género toda a gente acredita que vamos seguir determinada trajetória, e acho que nós, com força e determinação, podemos sim sair dessa linha, dessa trajetória e ir muito mais além e trazer muito mais do que isso para a nossa própria vida. Muitas das vezes há casos de pessoas que nós dizemos não está destinado a nada maior do que isto, não tem realmente aqui grande predisposição para ser ninguém na vida, e há gente que acaba por ser muito e fazer a diferença em muitas outras vidas. Portanto, eu acho que sim, nós podemos de alguma forma alterar aquilo que é o nosso futuro. Agora, se isso é destino por consequência ou por casualidade, eu isso já não conseguiria definir. A formação de adultos faz sentido para ti? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Assim, eu sou formadora, portanto eu sou suspeita para falar sobre o assunto, mas para mim, eu acho que a formação contínua faz sentido. Porquê? Porque nós terminamos o ensino, por exemplo, secundário com 18 anos. Muitos de nós vamos para o mercado profissional, outros seguem a licenciatura, o mestrado e etc. Mas esta parte da aprendizagem termina aos 23, aos 25, por exemplo. E aos 50 anos, já passaram 25 desde que a pessoa fez a formação. Se a pessoa não faz uma atualização, o mundo continua a mudar, as tecnologias continuam a mudar, a abordagem que se dá em termos profissionais a determinadas coisas continua a mudar, e eu acho que se as pessoas não continuarem a formar, vão perder ali qualquer coisa, vão estar desatualizadas e vão exercer a profissão, talvez com muita experiência, sem dúvida, e a experiência acaba também por ensinar, mas depois vai fazer ali falta uma bagagem, por exemplo, em termos tecnológicos e em termos de inovação. Portanto, sim, faz todo sentido fazer a formação contínua de adultos. O que é que trazes de diferente na tua formação? Ok, em relação às formações convencionais, as formações certificadas, quando eu entrei, eu tinha uma ideia, talvez uma ideia errada, mas pelo menos a ideia que eu tinha era que as formações eram muito convencionais, do género muito teórica, muito papel, muito convencionalismo, mas havia depois ali uma falta da parte didática, da parte comunicativa, digamos assim, até mais da própria formação. Portanto, debitava-se em formação, mas depois não havia muitas atividades. E isto, em termos de aprendizagem, não provoca grande estímulo, pelo menos a mim, em termos pessoais. O que é que eu introduzi nas minhas formações? Eu comecei a fazer formação, fiz a minha primeira formação e logo, quase no final da primeira formação, eu lembrei-me e disse, vamos fazer um desfile. Porquê? Porque o desfile, ao fim e ao cabo, não estava contemplado em termos de conteúdos programáticos, não era exigido pela entidade formadora, é mais, eu recebi um e-mail da própria entidade a parabenizar-me pela ideia e pela iniciativa, e eu achei que isso era uma boa ideia. Primeiro, porque incluía as pessoas num projeto, as pessoas sentiam que estavam a fazer uma formação com um propósito, porque é muito importante que as pessoas sintam que têm um propósito com aquilo, porque fazer uma formação só por si pode ser aborrecido, sejam 25 ou 50 horas. Eu acho que se não tiver aqui esta componente mais didática, acaba, mesmo que as pessoas estejam a costurar em aula, porque realmente as aulas de costura são realmente para costurar em aula, fazer projetos, mas se as pessoas sentirem que estão envolvidas num projeto para mostrar à comunidade, para exteriorizar aquilo que estão a fazer dentro de sala de aula, acho que a interação é muito maior e acho que o envolvimento das pessoas também é muito maior. Hoje em dia já se tornou quase obrigatório o desfile no final ou então o projeto final, como por exemplo a sessão fotográfica que também desenvolvemos em formação, porque começamos assim, correu bem, eu achei que as pessoas tinham maior envolvimento e para mim foi realmente satisfatório ver o resultado dessa iniciativa. Portanto, em termos de formação, eu acho que fiz a diferença nas minhas formações neste sentido e eu acho que faz aqui toda a diferença. Qual é o fator que diferencia o Tricky Fabric Dolls? O Tricky Fabric Dolls situa-se na categoria do artesanato, porque eu fiz questão que fosse realmente assim.
Portanto, é produzido à mão, é feito completamente à mão, só com a ajuda de uma máquina de cozer, e todo o processo envolve o trabalho manual, o desenho manual, tudo é feito à mão. À partida, o artesanato por si só não é diferenciador, porque existem muitos produtores de artesanato, mas eu fiz aqui um mix entre o artesanato e as novas tecnologias e até mesmo a inteligência artificial na parte da divulgação. Portanto, o processo de confecção dos bonecos em si é todo manual, é artesanato puro e duro, e depois eu introduzi aqui o audioconto personalizado. Portanto, temos aqui a vertente tecnológica, nós criamos realmente histórias audíveis personalizadas para aqueles que assim o entenderem. Fazemos a divulgação dos nossos bonecos animados, como por exemplo o canal GIF, onde temos os mais diversos GIFs descarregáveis de forma gratuita, animando aqui as nossas personagens, trazendo-as também para a vida cotidiana e podem ser utilizadas nos mais diversos chats de conversas. Depois também temos aqui a introdução da comunicação nas redes sociais, onde o nosso projeto é diferenciador. Portanto, temos uma comunicação mais digital, a nossa venda é puramente feita online e contrariamos aqui um bocadinho a tendência do mercado de rua e de que o artesanato é só vendido em feiras. Portanto, por estas 3 situações, nós consideramos que o nosso projeto é realmente diferenciador. À parte disso, temos então aqui a combinação do produto artesanal com o setor tecnológico e a inovação tecnológica. Kátia, desde já muito obrigada pelo teu tempo e por partilhares a trajetória do Triqui Fábrica Dolce. Eu é que agradeço ao Fotos Lameira este desafio e este dispêndio de tempo para comigo. É sempre muito importante para as empresas esta parceria e este intercâmbio de energias, de sinergias, digamos assim. Então, muito obrigada e eu é que agradeço aqui a atenção.